Bom, pessoal, essa questão aqui, ela basicamente é só para a gente aquecer, né? Ela tem um sinal bem elementar, que é um seno de ômega 0 n. Perceba que ômega 0 é a frequência fundamental. Nesse sinal, não temos harmônicas, não temos parcelas que se somam aqui com 2 ômega n, 3 ômega n, não temos esses casos. E fica mais fácil de escrever a equação na fórmula de Euler dessa forma, quando você tem um sinal matemático descrito aqui. Então, geralmente é uma dica que, se for especificado na questão o sinal, a definição matemática desse sinal, é muito provável que você vai conseguir fazer mais rápido reescrevendo na fórmula de Euler. Então vamos lá aqui. Caso você escreve o sinal na fórmula de Euler, você vai reescrever como é um seno. A representação de seno na fórmula de Euler é 1 sobre 2j, que multiplica a exponencial de j ômega 0 n, onde ômega 0 é a frequência fundamental do sinal, menos a exponencial de menos j ômega 0 n. Feito isso, você só precisa agora identificar quais são os termos que estão multiplicando ômega 0 n. O que estiver multiplicando ômega 0 n será o coeficiente, aqui no caso, então esse aqui seria o a de menos 1. Na outra parte do sinal, que finaliza a construção do sinal, você vai ter basicamente a1, que é menos 1 sobre 2j para o a menos 1. Isso daqui é mais. Detalhe aqui, desculpa aqui, pessoal. Então, seriam essa a resposta, né? Menos 1 sobre 2j, o a menos 1, e o a1, 1 sobre 2j. Certo? Feito isso, você já considera que os demais eles vão ser zero, né? Para finalizar aqui, essa parte vai somar. E está feita a parte inicial da questão. Você depois pode reescrever esses coeficientes numa forma complexa, exponencial complexa. Você pode passar isso aqui em módulo e fase, certo? Então, isso aqui você pode reescrever isso aqui como sendo o módulo. O absoluto. E aqui pode ser já a fase do sinal, do coeficiente, desculpe, desse sinal. E aqui também, certo? De forma que é semelhante. Acho que é bem tranquilo, né? Então, isso aqui você pode depois esboçar o sinal. Um fator interessante, né? O que acontece aqui que não acontecia no caso contínuo? Uma repetição do padrão. Então, no caso contínuo, a gente tinha uma distribuição dos coeficientes espectrais de AKs tendendo para infinito, e esse padrão não se repetia. Aqui, no caso, em tempo discreto, o padrão vai se repetir. A gente pode observar aqui. Em vermelho, você tem aqui os coeficientes A1 e A de menos 1, certo? Então, aqui você tem o coeficiente A de menos 1 e aqui você tem o coeficiente A1. Aí, se você expandir essa distribuição espectral dos coeficientes aqui em AK, no caso contínuo só era isso aqui, né, definido. Quando você partia para infinito, o resto era zero. Aqui nesse caso, você vai repetir o padrão. Então, quando eu for lá para frente, eu venho aqui e tenho a repetição do padrão desses coeficientes. Isso vai se multiplicar, pessoal. Sempre quando você tiver, por exemplo, no espaço, se esse espaço aqui está representado como n, né, somado o período n, se eu tivesse também lá na frente outro espaço que seria 2n, 2n mais 1, 2n mais 2, 2n menos 1, 2n menos 2, esse padrão se repetiria também, certo? Essa é a grande diferença quando você compara a representação de um sinal periódico por série de Fourier no tempo contínuo e no tempo discreto. Então, com isso, você finaliza, né, um exemplo básico de questão, esboçando os coeficientes, módulo e fase. Pode também colocar como sendo a parte real e a parte imaginária desse coeficiente. Tá?
Eu não sei se tem alguma pergunta aí, mas eu vou passando aqui. Então, isso aqui é só reescrevendo o sinal de acordo com a definição, né, a somatória. E você reescreve aqui na fórmula de Euler, isso aqui é reescrevendo na fórmula de Euler. E colocando no padrão da definição, né? Aqui está ômega 0n. E, eventualmente, você pode mudar o intervalo da somatória. Os intervalos aqui da somatória para reescrever o sinal. De modo que, como o padrão vai se repetir, você pode imaginar que você pode fazer de menos n sobre 2 a n sobre 2, menos 1, pegando o zero. Você pode fazer de 0 até n, menos 1. Pode fazer de 1 a n. Tá? Então, essas possibilidades de diferentes intervalos fica a critério de vocês. E dependendo da simetria também, né, do sinal, adotar o melhor intervalo possível. Então, como esse tipo de sinal exponencial complexa discreto, em tempo discreto, ela tem essa característica da periodicidade também em K, vocês vão perceber isso, que quando você calcular os coeficientes AK, quando você fizer AK mais N, então você vai repetir, os coeficientes eles vão ser iguais, o padrão de coeficientes vão ser basicamente replicados. Um exemplo aqui que eu trago é esse aqui, né? Se você, por exemplo, tivesse um sinal com a frequência básica fundamental π sobre 10, 0,1 π. Isso aqui seria a mesma forma de você escrever esse seno de π sobre 10. Você poderia escrever assim, 1 sobre 2j exponencial de j π sobre 10 n menos exponencial de menos j π sobre 10 n. Ou também dessa forma aqui, ó. Tá? Então, isso aqui são representações equivalentes, iguais, né? Tá? Você pode escrever dessa forma, como vocês já estão habituados a fazer, e também dessa forma, levando em consideração a periodicidade do sinal discreto em K também.